Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química e esse aqui é um exercício da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no seu estado fundamental, segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Então, temos aqui uma representação, temos uma legenda que diz para a gente que essas bolinhas pretas são os elétrons, essas bolinhas aí cinzas são os nêutrons e essas bolinhas brancas são os prótons. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número D. Letra A, nêutrons no núcleo. Letra B, partículas no núcleo. Letra C, elétrons por camada. E letra D, partículas na eletrosfera. Bom, vamos lá. O que a gente sabe sobre o lítio? Bom, basicamente, analisando aqui nesse exercício, a gente consegue tirar duas informações dele que são bem importantes. Na verdade, conseguimos tirar mais do que duas. A primeira informação ela tem a ver com o número de prótons. Afinal, o número de prótons ele sempre é igual ao número atômico, tá bom? Qual que é o número de prótons que a gente tem aqui? Bolinhas brancas, 1, 2, 3 prótons. Então, o número atômico do lítio é 3. Eu consigo também calcular o número de massa. O número de massa ele é representado, o número de massa ele é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Bom, a gente viu que nós temos aí 3 prótons, né? O nosso número atômico é 3. Quantos nêutrons a gente tem? Temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, para mim encontrar o número de massa, a gente vai fazer 3 mais 4. Então, o número de massa é igual a 7. Se você for lá na tabela periódica, você vai encontrar um númerozinho embaixo, aproximadamente vai ser o número 3. E o númerozinho ali de cima vai ser aproximadamente 7, tá? Então, você vai ter aqui um 7 aqui em cima. Pode ser que o número não seja exatamente o 7, mas vai estar ali 6.9, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, aqui eu tenho o número de massa e aqui embaixo eu tenho o número atômico. Professor, por que na tabela periódica não é igualzinho? Porque lá o que você tem não é o número de massa, e sim a massa atômica, que é aproximadamente igual ao número de massa, tá bom? Bom, mas vamos lá. A gente sabe, então, que o número atômico é 3. Então, o número de prótons também é igual a 3. Tranquilo. E o número de elétrons, professor? Também é igual a 3. Porque o átomo está no seu estado fundamental. O que isso significa? Significa que esse átomo de lítio ele não está fazendo nenhuma ligação química. E quando o átomo não está fazendo ligação química, quando ele está no seu estado fundamental, significa que ele não ganhou elétrons, ele não perdeu elétrons, ele não está compartilhando elétrons, ele está só com os elétrons dele. Então, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, tá bom? Que também o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Mas beleza. Então, o número de elétrons é igual a 3 também. Então, eu tenho 3 elétrons, eu tenho aqui 4 nêutrons, né? E temos 3 prótons. Vou colocar aqui na frente, 3 prótons. Bom, beleza. Nêutrons, aí aqui o que a gente tem a mais, né? O que a gente pode falar? O átomo, ele se divide em duas partes. Essa parte aqui do meio, a gente chama de núcleo. É o núcleo do átomo. Então, essa parte aqui, nós vamos chamar de núcleo. No núcleo do átomo, a gente tem o quê? Nós temos prótons e nêutrons. E nós temos uma outra região que tem essas camadas. Essa região ela é chamada de eletrosfera. Toda essa região aqui é eletrosfera. Aqui para fora. Tudo isso aqui é eletrosfera. Tá? E é na eletrosfera que a gente encontra os elétrons. Tranquilo? Então, olha só, tá dando uma bugada aqui, Vamos voltar ao número de nêutrons, tá? Então, e é nessa região aqui que nós temos os elétrons, na eletrosfera. Então, olha só. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número D. Nêutrons no núcleo? Não. Tem 4 nêutrons no núcleo. Se você for lá na tabela periódica, você vai achar o número 7 aqui, ou 6.9. Porque essa continha aqui está certa. Então, são realmente 4 nêutrons, não tem nada de errado nisso. Partículas no núcleo.
Bom, a gente tem 4 nêutrons, temos 3 prótons, que vai dar um número de massa igual a 7. Se na tabela periódica também está igual a 7, aproximadamente 7, então não está errado. Está certo. Então é falso falar que o número de partículas do núcleo está errado. Ele está correto. Elétrons por camada. Agora a gente pega aqui numa parte que ela é delicada. Por quê? Porque você tem que entender um pouco de diagrama de Pauling. O diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Eu vou colocar só o inicinho, ó. 1, 2, 2p. Vamos colocar só essa parte aqui do diagrama. Vai ficar fácil de entender, espero eu. Esse número 1 grandão aqui, ele significa que você está no primeiro nível, tá? Eu vou colocar outro aqui, ó. Eu vou colocar o número 3 também. 3p6 e 3d10. Olha só, como que funciona o diagrama de Linus Pauling. Esse número 1 aqui, ele significa que você está no primeiro nível, que é o nível K, tá? Seria como se você falasse que você está na primeira camada. Esse número 2 aqui, ó, significa que nós estamos na segunda camada, que chamamos de camada L. Esse número 3 grandão aqui, ele significa que estamos na terceira camada, que é a camada M. Bom, mas vamos se preocupar só com esses números, tá? Isso aqui era só para vocês lembrarem que tinha aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, tá? Que são do número 1 ao 7. Agora, olha só. Esse númerozinho aqui de cima é o número de elétrons que cabe na primeira camada. Então, na camada 1, cabem 2 elétrons. Agora, se a gente chegar aqui e a gente observar, olha só a primeira camada. É essa daqui, é a camada 1. Quantos elétrons a gente colocou ali? A gente colocou só 1, mas cabem 2. Se cabem 2 e você tem 2, você tem 3, você tem mais elétrons, você tem que colocar os 2 na primeira camada. Tá? Você não pode chegar e colocar um na primeira camada e pular para a segunda camada e colocar outro lá na segunda. Não pode fazer isso. Você tem que preencher a primeira camada para aí sim você ir para a segunda camada. Estão entendendo? Então aqui o exercício ele não fez isso. Ele não preencheu a primeira camada porque nela cabiam 2 elétrons. 2 elétrons. Por que ele pulou para a segunda camada assim, sem preencher a primeira? Porque ele errou. Então, o número de elétrons por camada está errado. Como é a distribuição eletrônica do lítio? Você pegaria aqui, ó, são 3 elétrons no total. Eu tenho um S2, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, para o lítio, você ia escrever 1s2, já usei 2 elétrons. Aí você ia seguir a próxima linhazinha que está aqui, ó, 2s2. Então você coloca aqui, ó, 2s2. Professor, 2 mais 2 dão 4. Então 4 elétrons, certo? Certo. Mas o lítio ele não tem 4 elétrons, não tem. Então a gente não pode colocar 4 elétrons aqui. Isso. Por quê? A primeira camada eu coloco esses 2, tranquilo, porque tem 2 elétrons, tem na verdade mais um. Só que na segunda camada, ao invés de eu colocar 2s2, eu vou ter que colocar 2s1. Aqui, quando tem esse número 2, quer dizer o seguinte, que cabem 2 elétrons aqui. Mas se você não tem 2 elétrons, se você tem um número menor, aí você pode colocar 1 elétron aqui, tá bom? Então por que eu não podia colocar um elétron lá na primeira camada e pular para a segunda? Porque é o seguinte, aqui eu só vou colocar o número 1 porque eu não tenho mais elétrons, mas eu não posso colocar 2s1 e vir aqui continuar a distribuição eletrônica 2p6, 3, não, você tem que preencher essa camada para continuar. Se eu vou continuar é porque eu tenho mais elétrons, certo? Nesse caso aqui, gente, a gente não tem mais elétrons. Então, a gente vai parar aqui. Não tem problema você terminar a distribuição eletrônica faltando elétrons ali para preencher a camada. Isso é normal, tá bom? Então, o átomo de lítio ele seria representado assim. Ó. Você tem um núcleo. Finge que aqui estão concentrados os prótons e os nêutrons, tá? Aí você tem a primeira camada. Na primeira camada você tem, ó, primeira camada, número 1. Eu tenho 2 elétrons. Então, vou colocar aqui 2 elétrons. Aí eu vou para a segunda camada. Segunda camada. Quantos elétrons eu tenho lá na segunda? Eu só tenho 1. Então eu vou colocar aqui, ó, só 1 elétron aqui. Então é 1 elétron aqui na segunda e 2 elétrons aqui na primeira. Ou seja, no total
nós temos 3 elétrons. Então eu representei aí o átomo de lítio com os 3 elétrons, com os 4 nêutrons, só que eles são concentrados aqui nessa bolinha aqui no meio, tá? Com os 3 prótons que também estão dentro da bolinha ali do meio. Então eu não foquei em mostrar o meio, mas ele é igualzinho esse centro que está aqui, ó, porque ele já estava correto, tá bom? Bom, então elétrons por camada está errado, porque eu não vou ter um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Estava correto eu dizer que tinha 3 elétrons. Olha lá, ele colocou 3 elétrons. Na eletrosfera realmente tem 3 elétrons, mas ele errou o número de elétrons que eu tenho em cada camada. Então, partículas na eletrosfera? Não, isso está certo. São 3 partículas, são 3 elétrons na eletrosfera e o exercício acertou. Ele colocou os 3, só que ele colocou em camadas erradas. Então a letra C é a alternativa correta desse exercício. Na verdade, é a alternativa incorreta que é a correta para esse exercício. Bom, basicamente é isso, eu acho que já deu para entender, né? Bom, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais, belezinha? Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, clicando no botãozinho de se inscrever aqui abaixo desse vídeo e depois ativa o sininho para que você possa receber a todas as nossas novas notificações assim que surgirem vídeos novos aqui no canal, belezinha? Então a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e até mais!